Aleluia, queridos. Vamos nos colocar de pé. Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amados, nós estamos aqui nessa noite para oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, e que essa realmente seja uma noite de entrega, de nos entregarmos, de verdadeiramente deixarmos daquelas portas para fora toda preocupação, toda ansiedade. E eu quero te convidar então a orar comigo. Vamos orar, vamos entronizar o Senhor neste momento, não nesse lugar porque Ele já está aqui no nosso meio, mas no nosso coração. Que essa seja uma noite onde os louvores eles possam alcançar os céus. O seu louvor, sua adoração, a sua oração, ela chega até o Senhor. E a palavra diz que Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Talvez você está chegando aí, você está preocupado, você está passando por alguma luta, talvez na sua família. Este é o momento de você colocar a sua casa, a sua vida diante do Senhor, o Deus poderoso, o Deus que pode fazer infinitamente mais do que eu e você pensamos e desejamos. Vamos orar então, aí no seu lugar, comece a orar. Senhor, obrigado mais uma vez por essa noite, obrigado por esse tempo aqui na Tua presença, obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse fim de semana. Obrigado, ó Deus, pelas maravilhas, os milagres, os livramentos que o Senhor nos trouxe. Pai, mas nessa noite nós queremos aqui cultuar o Senhor, queremos nessa noite oferecer ao Senhor a nossa maior adoração, o nosso melhor louvor, porque o Senhor é digno de toda adoração, somente o Senhor é digno de ser louvado, e que nós possamos nesse momento, Senhor, nos desprender de tudo aquilo que nos trava, que nos aprisiona. Que essa noite seja uma noite de entrega, uma noite onde nós nos entregamos nos Teus braços. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo nesta noite, Tu és bem-vindo neste lugar. Toma o Teu lugar de honra, toma o Teu lugar de direito nos nossos corações. Oh Senhor, que essa noite, Senhor, nós possamos ser tocados por Ti, que essa noite nós possamos achar graça no Senhor, e que essa noite nós possamos sair daqui transformados, oh Senhor, curados, libertos, Senhor. Declaramos uma noite de milagres sobre esse culto, declaramos aqui sobre o louvor, Deus, um louvor que irá romper as barreiras, e ó Deus, alcançarão o Teu trono. Declaramos a oração da fé, milagres sendo liberados. Declaramos através da palavra de dízimo, oferta, a fidelidade sendo reafirmada nos corações. Senhor, declaramos sobre a palavra ministrada, Senhor, que ela possa ser fonte nas nossas vidas, para podermos caminhar, para podermos prosseguir, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu oro, é isso que eu peço. Aleluia. Queridos, eu quero ainda fazer mais. Sinto no meu espírito, vamos ficar aí pelo menos de 2 a 2, mulheres com mulheres, homens com homens, e eu quero te convidar a fazer uma oração. Você vai orar por esse irmão, essa irmã agora, que está aí ao seu lado. Vamos movimentar, irmão, sai do seu lugar. Aqui é a casa do papai, nós temos liberdade. Chega próximo de alguém aí. Você vai falar assim: meu irmão, essa noite eu quero te abençoar. Libera uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão, da sua irmã. Declara sobre ele uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite de milagre sobre a sua vida. Faça isso agora, seja a boca do Senhor nessa noite. Libera uma palavra de autoridade, uma palavra de amor do Senhor sobre essa vida. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar.
cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai espalhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. faz enxergar, a água em vinho tornar, pois não há outro como
luz tu fazes brilhar, pois não há outro como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Se meu Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá se opor? Se meu Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá se opor? Quem poderá se opor? Meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é nosso Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é nosso Deus. E num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar,
passarei, pulando e dançando em sua presença. Eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Só vocês. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. O grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Aleluia! Glória a Deus, aqui é no improviso mesmo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale
Louvado seja o nome de Jesus. Se você realmente crê nesse louvor, na letra desse louvor, principalmente no nosso Jesus, que nos braços dele é o nosso descanso, você está fazendo algo certo, você está crendo. A palavra de Deus fala que tudo é possível que crê. Irmãos, nessa tarde, nós estávamos orando ali na intercessão. O Senhor falou nitidamente a nós que aquele que crê, tudo é possível que crê. E se você crê, aquelas atrocidades, dificuldades, tribulações, provações, o Senhor nos mostrou portas abertas. Mas ao mesmo tempo Ele trouxe um discernimento falando que é para aqueles que creem, que tudo é possível que crê. Se você crê, você vai receber. Só que nós, como a nossa pequenez, não sabemos esperar e nem entender o que o Senhor tem nos falado. Muitas vezes nós somos como meninos mimados, pedimos algo e já queremos algo para ontem. Mas como o Senhor nos mostrou, assim como nós plantamos uma semente, nós precisamos regar, precisamos cuidar, para que lá na frente ela venha dar fruto. E que tipo de fruto nós temos dado através daquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas? Nós temos agradado o Senhor? Nós temos feito algo que o Senhor tem realmente pedido? Eu quero falar algo para você antes. Nós temos um tempo de oração. Em Mateus 7, 8, o Senhor fala assim para nós. Jesus, Ele nos ensina a orar. Ele incita a cada um de nós a orar como igreja, como discípulo. Ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Então aí que ele está falando que nós precisamos saber pedir. Nós precisamos ter a noção daquilo que o Senhor já fez. Em Marcos capítulo 3, versículo 7 a 11, fala de curar, de libertar. Fala que quando nós chamamos Jesus, aceitamos Jesus, Ele tem essa liberdade para fazer aquilo que nós desejamos, até mais. Aqui fala assim no versículo do 7, Marcos 3, 7 ao 11, fala: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguiu da Galileia uma grande multidão também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então você veio ter com Jesus, você aceitou Jesus. Versículo 9: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem ou apertarem, pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Amém? Então eu quis ler essa passagem para você, meus irmãos, que Jesus Cristo, onde é que Ele está, principalmente em nosso coração, você tem que saber pedir, mas você tem que também entender que tem um tempo de maturação, tem um tempo para aquele pedido acontecer, e esse tempo é tempo de oração. Aqui está falando que Jesus, Ele nos chama à oração. E nesse momento, eu gostaria de convidar os pastores, pastor Marcelo, pastor Ângela, a Cíntia, os líderes aqui à frente. Rapidinho, gente, por favor. Os irmãos vão estar orando. Gostaria de chamar vocês. Aqui a palavra está falando, meus irmãos, que quando Jesus,
Ele chegava, Ele curava, Ele libertava. Aqui tem pessoas, homens e mulheres, que nós confiamos, são líderes, vocês conhecem. São homens e mulheres que representam o Senhor. São pessoas ungidas, pessoas cheias da autoridade de Deus. Então, da mesma forma que aquelas pessoas chegaram até Jesus, eu peço a você, saia do seu lugar. Se você se sente oprimido, se você se sente triste, muitas vezes querendo abandonar o ministério, muitas vezes cansado, sobrecarregado, eu falo para você sair do seu lugar e vir numa dessas pessoas aqui. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Aleluia. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Motivo de alegria para nós estarmos reunidos nessa noite. Amém? Então, se você está feliz mesmo, dá um júbilo de vitória ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós temos que vir para cultuar o Senhor com alegria, porque nós estamos indo fazer o melhor para Ele. Amém? Então, que você tenha sempre isso no seu coração. Eu estou indo cheio de alegria, dar o meu melhor para o meu Senhor. Amém? Eu quero nessa noite cumprimentar você que está aqui conosco hoje, pela primeira vez, nos visitando. Ou talvez não é a primeira, segunda vez, mas você está aqui. Temos alguém? Se tem, faz assim, deixa eu ver daqui. Amém? Amém. Seja bem-vindo, meu querido. É uma alegria te receber, viu? Temos ali também o Cauê. Aqui nesse salão é a primeira vez, né, Cauê? Seja bem-vindo também na nossa nova casa, nova antiga casa. Amém? Aleluia. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? Igreja, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Vocês são vidas preciosas. Aleluia. Aleluia. Amados, nós vamos agora passar as nossas informações. Então, se você está aí com a sua agenda, tome nota. Você que é secretário da célula também, tome nota. Eu já fui visitar a célula, chega na hora dos avisos. O irmão que estava responsável por relembrar os avisos, falou assim, gente, me ajuda aí, que eu não prestei atenção, não. Eu já vi, viu? Eu já vi. Então, toma nota aí para você ajudar. Mesmo que você não é o secretário da célula, você vai ajudar o irmãozinho lá a lembrar dos avisos. Amém? Pode passar, irmão, por favor. Amém. Esse é o nosso tema para esse ano, né? Todos estão afinadinhos. Pode passar. Aleluia. Irmãos, amanhã nós teremos o nosso Resgate Uberlândia. Vamos falar bem alto. Resgate Uberlândia. Aleluia. Então, irmãos, vai acontecer ali no Camaru. Nós teremos lá a Cassiane ministrando louvor. Vai ser a partir das 20 horas. A entrada é franca, né? Você não precisa pagar. Porém, aqui há um pedido, né? Leve 1 quilo de alimento não perecível. E se você levar, você vai concorrer a prêmios. Tá bom? Então, vai ser amanhã. Eu estarei lá e espero te encontrar lá. Amém? Próximo. O encontrão de músicos vai acontecer no próximo sábado, dia 7 de setembro, lá na sede, das 14 às 17 horas. Então, para você que é músico ou integrante do Ministério de Áudio e Vídeo e também pessoas afins, está aí esta reunião para vocês. Será das 14 às 17 horas. E eu achei interessante que eu até confirmei, gente. O irmão está com pressa, tá vendo? Gente, olha o nome do pastor que vai ministrar, o convidado. Uberlândio. Esse realmente é de Uberlândia. Não é de Uberlândia. Gente, ele não é de Uberlândia, mas ele chama Uberlândio. Até eu queria ir lá para ver agora como é que vai ser isso. Amém. Interessante, né? Pode passar, irmão. Aleluia. Então, amados, também nós teremos encontro com Deus. Como que é o encontro, igreja? Aleluia. O encontro é tremendo. Então, nós teremos um encontro. Não é da nossa macrocélula, irmãos, mas isso não tem importância. Nós somos uma só igreja.
e a realização deste encontro será da Rede Amarela. E nós temos ali um telefone para inscrições. Então, se você tem interesse, você é líder de célula, também tem vidas para enviar, você pode entrar em contato por aquele telefone que está ali. E será agora no mês de setembro, de 13 a 15. Então, falta só 2 semanas. Tá? Então, se você tem interesse, já entre em contato e garanta a vaga. Pode passar? Amém. Nós teremos, meus irmãos, no final desse mês, um tempo de muita alegria e celebração. Amém, igreja? Nós teremos o grande batismo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Nós teremos ali um tempo de batismos, um grande batismo. Nós já tivemos outras vezes na igreja esse tempo, essa concentração de grandes batismos. E é um tempo de celebração para a igreja, irmãos. É um tempo de alegria. Porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos resgatou. Amém? Quantos aqui foram resgatados pelo Senhor? Aleluia. Nós fomos resgatados. Um dia nós passamos pelo batismo. E o Senhor nos chamou para nos fazer resgatadores. Jesus disse, que nós devíamos ir, pregar o evangelho e levar as pessoas ao batismo. Então, irmãos, quando nós vemos vidas se batizando, porque o batismo é o compromisso público com o Senhor. Isso é motivo de grande alegria para a igreja. Então, não perca, dia 28 de setembro, às 18 horas, lá na sede, vai ser um sábado, e vai ser um tempo de alegria e celebração para cada um de nós. Ainda que você fale assim, mas eu não estou levando ninguém para o batismo, mas você vai se alegrar com os irmãos que estão levando, porque nós somos uma só família. Amém? Amém. Então, está aí, anote na sua agenda, você não pode faltar. Próximo. Amém. As reuniões de oração também, que acontecem aqui no salão da igreja, todas as segundas-feiras, às 19 horas. O 18 a 20 de outubro, nós teremos o encontro Despertar. Amados, é algo novo que está vindo para a igreja, algo maravilhoso, reacendendo a chama. Este encontro, então, vai ser tremendo, vai ser um encontro para despertar tudo aquilo que talvez pode estar começando a querer dormir dentro de nós. Amém? Amém, igreja? Gente, vocês estão acordados? Vocês estão acordados? Vocês estão aqui comigo hoje? Quem está aqui comigo, fala amém. Quem está dormindo, fala amém. Tá vendo? Tem gente que está cochilando, eu estou sabendo. Vocês ficam acordados. Desperta, desperta, igreja, desperta. Amém? Amados, então, vai ser no mês de outubro. Aí você fala assim, mas está longe. Não, mas é para você já ir orando e se preparando. Amém? O valor vai ser R$150, então você já tem um tempinho também para você preparar esse valor. Vai acontecer na Escola Municipal Amanda Carneiro Teixeira. E as inscrições, meus irmãos, diferente do formato que às vezes nós temos aqui na igreja, elas vão acontecer por um link. Nós estamos modernizando. Então esse link vai ser divulgado aí na sua macrocélula, tá aqui. Com certeza seu pastor também vai te enviar esse link. E você pode fazer o encontro através deste link. Pode passar? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela atenção e pela paciência. Deus abençoe. Tem um vídeo, então vamos assistir um vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Novidade chegando na área, porque de 18 a 20 de outubro teremos a nossa primeira edição do nosso Encontro Despertar. Um evento cheio da presença de Deus, de atos proféticos, de muita unção, onde a nossa visão será ampliada e seremos levados a um novo tempo de conquistas. No Despertar, os fundamentos do Evangelho ganham vida. Evangelizar, batizar, discipular, capacitar e frutificar. Ufa! Tudo isso ganha um novo significado. Reacenda a chama no seu coração e experimente um novo de Deus como nunca antes. Não fique de fora, corra e garanta logo a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. E ao se inscrever você garante uma camiseta exclusiva do Despertar. Já estou indo ali garantir a minha inscrição.
Ei, corra! Tá acabando! Aleluia! Vagas limitadas e você ainda ganha uma camiseta, você ouviu? Não fique de fora. Venha despertar novamente a chama do Senhor no seu coração. Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Opa, todo mundo feliz aqui, graças a Deus. Queridos, a Ângela falou do pastor Uberlândio. É um grande homem de Deus, um músico profissional e um adorador, que tem muita experiência nessa área no ministério de louvor. O nome dele é Uberlândio, ele foi enviado para cá como missionário, mas ele é da Bahia, ele é baiano. Tem nada a ver o nome dele com a cidade. Ele nem sabia que Uberlândia existia, irmãos. Que foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. Vai ser tremendo mesmo. Queridos, eu quero repartir com vocês aqui mais uma vez essa pequena mensagem, muito pequena mesmo, para nos despertar ainda mais, despertar o nosso coração, para sermos cada vez mais generosos na casa de Deus. Cutuca no irmão que está do teu lado e fala: olha, meu irmão, não tem jeito, você tem que aprender a ser uma pessoa generosa aqui. Vai lá, cutuca aí, fala para ele. Aqui, na casa de Deus, é o lugar da gente ser liberto da avareza, do materialismo, da ganância. Porque a gente sabe que o dinheiro, se ele for mal usado, ele pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. Um Deus. Tá certo? É por isso que a palavra de Deus, ela fala tanto a respeito da generosidade. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, ali fala sobre a generosidade como um reflexo do caráter de Deus. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele demonstrou o seu amor, então, de uma forma generosa, quando ele deu o seu Filho para a salvação da humanidade. Olha só, é um Deus que tem mão aberta. Ele gosta de dar, de repartir. Ele gosta de abençoar. E o chamado para nós como igreja é para termos esse mesmo caráter, para que a generosidade também seja um reflexo nas nossas vidas. Eu ainda estou num processo, irmãos. Eu entendo que eu ainda tenho que quebrar ainda muito essa casca, sabe? Eu tenho aprendido a ofertar, a abençoar a vida das pessoas, mas eu sinto que eu estou muito aquém ainda daquilo que Deus espera de mim. Tá certo? Uma outra coisa, a generosidade também, ela é como uma expressão de fé. Então, quando eu abençoo, quando eu contribuo, isso também representa um ato de fé na vida da pessoa. Tá certo? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus, ele ama quem dá com alegria. Diga comigo, Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Por isso que a gente precisa buscar essa alegria no nosso coração. Há promessas de Deus para aqueles que são generosos. Provérbios capítulo 11, versículo 24, fala assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, essa é a promessa de Deus para nós. Quando eu reparto, quando eu contribuo, quando eu abençoo, eu vejo então o Senhor, ele aumentando as minhas riquezas, as minhas conquistas. Mas quando eu deixo de fazer isso, com certeza isso vai acabar em prejuízo. E para terminar, olha o que diz aqui. Uma advertência para a pessoa que é avarenta. Uma advertência para aquela pessoa que ele não semeia, ele não reparte, ele não abençoa. Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes disse: cuidado,
Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus está aqui advertindo contra o amor ao dinheiro, contra a ganância. E ele está ressaltando aqui que a verdadeira vida, ela não está na abundância material. A verdadeira vida está na certeza e na salvação na convicção de que nós temos a salvação em Deus através do sacrifício de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Enquanto você fica de pé, eu quero já lembrar que esse mês, o mês de setembro, né, nós estamos aí orando e trabalhando, né, e juntando o nosso fundo financeiro, porque estamos planejando até o final desse mês de setembro a gente resolver a história desse piso aqui. Amém? Então eu acredito que quando nós voltarmos após o Shalom Total, que será no final do mês, o próximo culto após o Shalom Total, nós já vamos encontrar esse piso aqui já melhorado. Graças à sua vida, à nossa vida, graças à oferta que nós temos semeado, que nós temos plantado aqui, para poder restaurar o nosso piso. Vai ser tremendo, amém, irmãos? Vamos orar então, feche seus olhos, segura a sua oferta, se você vai devolver hoje o dízimo, se você já fez isso semanas anteriores, simplesmente levanta a sua mão. Senhor, nós queremos aqui mais uma vez, Pai, como diz a Tua palavra, o Senhor ama quem dá com alegria. Estamos aqui, ó Deus, nos preparando para semear mais uma vez na Tua casa, entendendo que essa é a nossa responsabilidade, cuidar desse lugar, investir, ó Deus, nas obras sociais, investir na vida daqueles que hoje são sustentados, ó Deus, que vivem do Evangelho. Senhor, que esse dinheiro multiplique e alcance todas as necessidades, ó Deus, que estão esperando, Senhor, esse recurso chegar. Senhor, e eu oro aqui abençoando, Senhor, os teus filhos, a tua igreja, aqueles que têm abraçado, Senhor, a fé, aqueles que têm dizimado, ofertado na tua casa, aqueles que têm vencido, ó Deus, o egoísmo, o egocentrismo, o materialismo, ó Deus, aqueles que têm vencido a avareza. Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor, prospera-os, Senhor, abre os celeiros dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre os teus filhos. Senhor, é isso que nós pedimos, Senhor, ó Deus, que cada um aqui possa colher, ó Deus, aquilo que tem plantado, aquilo que tem semeado, e que isso seja um sinal também na vida daqueles que ainda não estão servindo o Senhor, quando olharem para a igreja, verem ali os seus filhos prosperando, sendo abençoados, sendo cuidados pelo Senhor, que isso possa mexer, ó Deus, com as pessoas que estão do lado de fora, e possa trazê-los também para a tua casa, Deus, para que ninguém venha se privar de receber a bênção do Senhor, ó Deus, pertinente, ó Deus, da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E eu oro em nome de Jesus Cristo, e aquele que crer e concorda, diga amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Noite abençoada, né? Aqui na presença do Senhor. O Senhor tem feito tantas coisas até agora, né? Momento de adoração, oração, né, de curas. E eu creio que Ele ainda vai fazer mais nas nossas vidas ainda. Amém? Essa noite eu fui desafiada a estar trazendo a palavra. E realmente é um desafio, irmãos. Né? A gente falar sobre a palavra do Senhor, buscar de Deus aquilo, né, que Ele quer ministrar essa noite, né? Então, que Ele possa falar conosco, né? Falar com vocês, assim como Ele falou comigo através dessa palavra. E eu quero fazer mais uma oração. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço por esse tempo. Te agradeço, Pai, pela palavra do Senhor, meu Pai, porque eu declaro que ela é viva, ela é eficaz, ó Deus, ela tem o poder de curar, de transformar, de libertar, de nos consolar, Senhor. Ó Deus, gerar fé no nosso coração. E eu consagro, Pai, esse tempo ao Senhor, consagro essa palavra ao Senhor, meu Pai, e peço que o Senhor venha falar conosco essa noite, Pai, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor, meu Pai. A voz do Senhor acalma o nosso coração, traz entendimento. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai. Eu declaro, meu Pai, que seja feito conforme a Tua vontade nesse lugar. Eu consagro esse tempo, a minha vida ao Senhor, meu Pai, porque eu declaro, ó Deus, que como a Tua palavra diz, que eu sou apenas um vaso, mas que a excelência do poder vem do Senhor.
Eu não posso fazer nada sem Ti, ó Deus. Por isso, ministra nesse tempo, que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Te agradeço pela Tua presença. Ô Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar até aqui. E que o Senhor venha fazer grandes coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema dessa palavra é: qual o propósito da tempestade em nossas vidas? Né? Sabemos que às vezes a gente vive algum tempo difícil, né? Tempestade fala de vento forte, mas a tempestade também pode representar aflição, tribulação, prova, né? Então tudo isso fala de tempestade. E qual que é o propósito disso na nossa vida, né? Por que nós passamos por tempos assim, tempo difícil, né? Então eu quero ler um texto que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois sim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre que Jesus acalma uma tempestade. E fala aqui que já era tarde quando eles decidiram entrar no barco. Porque se a gente for ler um pouquinho anterior, foi um dia onde Jesus, foi um dia de ensino, onde que ele falou ali sobre muitas parábolas, que ele estava ali ensinando o povo. E logo ali no final da tarde, ele entra no barco ali com os discípulos, e a primeira coisa que ele fala é: passemos para outra margem. Então o propósito deles era entrar naquele barco, né, e ir para o outro lado. Mas no momento que eles estavam indo, né, veio contra aquele barco, fala que um grande vento, um vento forte, veio uma tempestade. E os discípulos ali, eles começaram a ficar desesperados, com o vento forte, com a tempestade, e Jesus dormindo. E eles ficaram em desespero, né, total, com muito medo. Ficaram aflitos naquele momento, pensando que Jesus não estava importando com o que eles estavam passando ali, pois eles estavam com medo até de morrer naquele momento ali, na tempestade. E quantas vezes, quando a gente passamos por momentos difíceis, passamos por alguma situação, e às vezes naquele momento a gente não ouve o Senhor, às vezes a gente tem orado, tem buscado, mas a gente não tem ouvido ainda a voz de Deus dando uma direção. E quantas vezes a gente nos sente assim como esses discípulos? Será que o Senhor não está importando comigo? Será que Ele não está importando com essa situação? Será que Ele se esqueceu de mim? E às vezes a gente fala dos discípulos que estavam ali, mas teve medo. Mas muitas vezes tem situações na nossa vida que a gente sente medo. Que vem às vezes o medo, vem a aflição. Isso acontece conosco. Porque nós, apesar de buscarmos a Deus, nós somos pessoas, carne, somos fracos. E tem momentos que a gente passa assim por medo, por aflição. E foi isso que aconteceu com esses discípulos. Eles acharam que naquele momento Jesus não estava importando com aquela situação. Mas quando eles vão até Jesus e desperta Jesus, Jesus primeiro ele repreende o vento. Ele primeiro acalma a tempestade, aquele vento cessou, fala que veio grande bonança. Mas depois que a tempestade cessou,
Ele olha para os discípulos e fala para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? E naquele momento Jesus também exorta os seus discípulos. Por que eles ficaram tão desesperados? Por que eles não estavam demonstrando fé naquele momento? E os discípulos aqui falam o texto que eles ficaram espantados com o que Jesus fez, com a ordem que Jesus deu naquele momento. Que ele falou e o mar se acalmou. E eles falaram: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Então naquele momento eles ficaram espantados com o poder, com a autoridade de Jesus até sobre o vento, sobre a tempestade. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, continua sendo. Ele tem todo o poder e autoridade. Ele tem todo o poder e autoridade sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a tribulação, sobre aquilo que a gente tem passado. Porque Ele permanece sendo fiel. Ele permanece tendo a mesma autoridade. E nesse versículo aqui, Ele desperta os discípulos para isso. Por que vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? E muitas vezes a gente fica mesmo tímidos, fica desesperado, fica com medo. Isso vem sobre a nossa vida. E a tempestade, ela não avisa quando ela vai chegar. Aqui veio de repente. E às vezes vem de repente na nossa vida. Às vezes é uma enfermidade que a gente não estava esperando. É uma tribulação no casamento. É algo que a gente não está esperando que vai passar. E de repente a gente perde um ente querido. A gente tem perdas, né? Tem coisas que a gente vai passar sim. A gente, como filhos de Deus, discípulos do Senhor, a gente vai passar assim por luta, por tribulação, por perdas, por traição. Vai passar por momentos difíceis, vai passar por decepção, vai passar por traição, por tantas coisas, afronta. A gente vai passar sim por tudo isso. Pessoas que às vezes a gente ama vai nos decepcionar. Isso tudo vai acontecer conosco. Já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Eu não quero estar aqui para te dar notícia ruim, mas é o que a palavra está nos ensinando, é o que a palavra nos fala. Jesus falou que nesse mundo a gente ia passar por tribulação, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. E nós, com Ele, a gente também pode vencer qualquer situação. A gente pode atravessar qualquer tempestade, se a gente continuar com Ele. Porque Ele estava no barco, Ele não saiu do barco. Ele estava ali. E se a gente permanecer nele, Ele não nos abandona. E a gente vai passar sim por situações assim. Pessoas às vezes vão desistir. Pessoas que a gente gostava, amava, estava junto com a gente aqui e hoje não está mais. Pessoas vão nos ferir. Assim como também às vezes em algum momento nós ferimos alguém, nós decepcionamos alguém. Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. E nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Precisamos aprender a lidar com o vento forte, com a dificuldade. Porque o Senhor quer que a gente venha amadurecer. Para que a gente não venha desistir no meio do caminho. Para que a gente não venha desistir da caminhada. Por isso muitas coisas acontecem. Para que Ele venha fortalecer. Para que a gente venha amadurecer na presença dEle. Jesus. Então qual a nossa atitude? Diante de tantas as coisas, como discípulo de Jesus, qual que é a nossa atitude quando nós passamos por momentos assim? Vamos continuar caminhando com Ele ou vamos sair do barco? Vamos pular do barco? Não é isso que Ele espera de mim, de você, como discípulos dEle, pessoas que conhecem Ele. Ele espera que a gente continue caminhando, obedecendo a direção dEle. Às vezes tem pessoas assim que vão decepcionar, tem muitas pessoas que infelizmente, como foi falado aqui, tem abandonado o barco. A gente vê às vezes muitas pessoas comentando: eu saí da igreja porque eu fiquei chateado com o fulano, eu fiquei magoado com o ciclano, situações mal resolvidas. E sempre a mesma coisa, às vezes reclama do pastor, do líder. Mas não é essa atitude que Jesus espera de nós. Porque a igreja, ela é de Jesus, foi Ele que pagou um preço por ela. A igreja não é do pastor Marcos, não é do pastor Marcelo. A igreja tem um dono, e ela é de Jesus. Quem pagou um preço de sangue por ela foi Jesus.
Então não temos motivo para abandonar a fé, abandonar a casa do Senhor, porque às vezes passando por dificuldade que não entendemos, às vezes porque passamos por decepções, esperamos coisas às vezes das pessoas e às vezes as nossas intenções são frustradas. Mas Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua amando a sua igreja. Ele continua conosco, falando ao nosso coração, nos encorajando a cada dia a caminhar. A gente estava ali na intercessão orando e Deus ministrando. E no momento Ele falando que tem pão nessa casa. Ainda tem água nessa casa. Tem vinho nessa casa. Tem presença de Deus nesse lugar. Tem homens e mulheres de Deus que amam o Senhor. Que continua aqui perseverando. Que continua aqui doando o seu tempo, gastando a sua vida para servir a Deus, por amor a Ele. Tem pessoas aqui fiel que amam o Senhor. E o Senhor muitas vezes já falou conosco que essa casa tem um Pai. Que viria os dias difíceis, sim. Dia 13 de maio, num tempo de oração, Ele falou isso. Eu passei aquilo que foi falado nesse dia. E Deus falou: chorai, lamentai, se limpai. Dias difíceis virão. Mas não temas, noiva minha, porque eu sou o seu pai. Ele estava falando com a sua noiva, com a sua igreja, não foi algo pessoal. Então, independente daquilo que a gente passar, porque a gente vai passar sim, qual que é a nossa atitude? Permanecer firme no Senhor. Às vezes o barco vai balançar, a tempestade vai vir. Mas nós precisamos realmente nos posicionar e continuar caminhando com o Senhor. Se a gente quer chegar do outro lado, se a gente quer crescer com o Senhor, se a gente quer aprender mais dele, a gente precisa continuar. Em momentos assim que a gente passa por situação difícil, é onde a gente mais precisa buscar a Deus. É onde mais Ele fala ao nosso coração. Não sei se foi essa semana passada, a gente estava na célula e uma discípula que é nova convertida, a gente pediu para ela trazer o louvor. E durante o louvor foi um tempo tão bom, a gente assim, viu os irmãos muitos chorando, quebrantado. E a maioria passando por dificuldade. O que ministrou a palavra estava com o pai internado com AVC, ainda está internado, a situação só tem piorado. Outro tinha tido alta um dia anterior, que a diabetes não tinha nem número mais, porque estava tão em cima que deu o nome de H1. Outros passando por perseguição, por afronta em casa, com o marido afrontando que não é convertido. Sei que várias situações de tribulação. E o irmão ministrou uma palavra que chamava a fé, uma fé inabalável. E naquele momento ali a gente sentiu uma presença de Deus tão forte ali durante aquele louvor sendo ministrado. E eu fiquei olhando como é bom a gente estar na presença do Senhor. Que mesmo aqueles irmãos ali, muitos passando. Meu cunhado descobriu, irmão do Rubens, um tumor no pulmão. E mesmo ali com situação difícil, mesmo com tantas coisas, tantos problemas, aquelas pessoas estavam ali adorando o Senhor. Estavam ali chorando na presença do Senhor e amando a Deus. E foi questionado o que é uma fé inabalável. Para mim, eu acredito que uma fé inabalável é uma fé que não desiste. Que tem momentos que a gente vai ficar triste, tem momentos que a gente às vezes vai se sentir desanimado, mas quando a gente não desiste, a gente consegue viver essa fé inabalável. Amém? Então a gente vai ver um pouquinho aqui sobre qual é o propósito dessa tempestade então em nossas vidas. Em Isaías 43, 2. Fala assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti.
Esse versículo aqui ele está falando que quando a gente passar por tudo isso, quando a gente passar pelas águas, pelo fogo, Ele vai estar conosco. Fala, eu estou contigo. E aqui é interessante que ele não está falando assim, se você passar. Está falando quando você passar. Porque Deus está falando, você vai passar. Em algum momento a gente vai passar por situação. Muitos aqui já passaram, outros às vezes estão passando. Tem situações que às vezes ainda vai vir, porque a gente não sabe o nosso amanhã. Mas aqui ele está deixando claro que quando isso acontecer, ele fala, eu estou contigo. Ele fala, vai acontecer, pode passar, mas não esqueça que eu estou contigo. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. No fogo, na tempestade, na tribulação. Se a gente continua crendo no Senhor, Ele está conosco. A gente vê ali no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foi feita aquela estátua do rei Nabucodonosor, e que todos tinham que se prostrar diante daquela estátua, aquela imagem. E os três ali que eram jovens que serviam a Deus verdadeiramente, eram jovens que realmente adoravam o Senhor, eles se negaram a se dobrar diante daquela estátua. E eles foram lançados na fornalha de fogo. E o rei ficou tão indignado que falou, né? Aumenta o fogo 7 vezes mais. Se for para crente, pode aumentar, que esse povo é resistente. Aumenta o fogo, né? Aumenta mais um pouquinho. E foi isso que aconteceu. E aqueles 3 homens foram jogados naquela fornalha. E estava tão quente que os soldados que jogaram eles lá, morreram. E de repente o rei olha para aquela situação e fala assim, mas eu não joguei 3 homens atados na fornalha? Pois eu vejo 4 homens soltos, passeando pelo fogo. E ali o Senhor, aquele rei fala que o 4º homem era semelhante a Deus. Outras versões falam que era como um anjo. O poder de Deus, quando a gente realmente não nega a nossa fé. Ele jogou aqueles homens lá atados. Mas eles estavam ali naquela fornalha, passeando, soltos, livres. Eu entendo com isso que quando vem a prova, vem a tribulação, e a gente está firme no Senhor, a única coisa que pode ser queimada ali, que foi queimada ali, era as ataduras. Foi aquilo que prendia, aquilo que estava segurando aqueles homens ali, foi a única coisa que foi tirada. E muitas vezes as tribulações, as provas, elas vêm para isso, para nos moldar, para tirar aquilo que não agrada o Senhor, para limpar o nosso coração. E vamos falar um pouquinho por que então, qual o propósito às vezes dessas tempestades em nossa vida? Primeiro, para provar a nossa fé. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 a 3. Fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provocações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, um dos motivos que às vezes a gente passa por esse tipo de situação, provar a nossa fé. Fala que a nossa fé, uma vez que ela é aprovada, ela produz perseverança. E nós precisamos ser perseverantes. A gente precisa continuar todos os dias caminhando com o Senhor. Se a gente não for perseverante, a gente desiste. Deixa de receber promessas, coisas que o Senhor já falou, porque às vezes a gente não persevera. A gente quer algo rápido, depressa. A gente acha que Deus vai falar hoje e vai fazer amanhã. Mas aqui Deus está falando que Ele prova a nossa fé. E Ele precisa provar a nossa fé para ver onde realmente está a nossa fé. Se é nas promessas, só nas promessas dEle, só naquilo que Ele tem para nos dar? Ou será que a nossa fé, a nossa vida está realmente no Senhor? Será que é Ele que nós queremos e nós adoramos em primeiro lugar na nossa vida?
Então Deus permite sim situações acontecer para que a nossa fé seja provada. Eu lembro que quando eu comecei aqui na igreja, tinha já um ano mais ou menos, era no Roosevelt, eu sempre morei aqui no Jardim Brasília, e o Rubens não era convertido ainda, e ele toda sexta-feira ele chegava tarde em casa, porque ele saía do serviço e ia direto para o bar. Isso foi muitos anos. E não adiantava, irmãos, brigar, ignorar. A sogra entrava no meio e brigava com ele também, não adiantava. Só Jesus que deu jeito. Então, assim, foi uma situação assim que foi muito tempo assim. E toda sexta-feira ele chegava em casa tarde, madrugada, ia da briga, né? E teve um momento que eu cansei, eu ignorava, porque não adiantava mais. Então, assim, foi difícil, foi luta. E quando eu comecei, que eu converti, que eu comecei na igreja, ele me levava no domingo no culto. Quando ele estava em casa, ele me levava. Eu e as crianças, meus meninos eram pequenos. Aí ele passou a me levar no culto do domingo e ele falava assim: eu vou te deixar lá na igreja e vou lá no bar dos violeiros. Na volta eu te busco. A hora que estiver terminando mais ou menos, eu passo lá para te pegar. Aí eu pensei, se fosse para pensar, se a gente não olhasse pela fé, eu falo assim, mas você está piorando. Ele ia só na sexta, agora eu converti, comecei na igreja, ele vai no domingo também. Ele aproveitava a oportunidade de me deixar no culto para ir para o bar também. Mas eu tinha entregado a minha vida para o Senhor, tinha tido um encontro com o Senhor. E foi como foi falado aqui, para a gente ter motivo de alegria por passar por provações. Eu não discutia com ele quando ele me deixava ali ir para o bar. Eu estava tão feliz com a minha vida com Deus, que ele me deixava ali, eu ficava doida para entrar logo, para ouvir o louvor, para ouvir a palavra, para receber de Deus. E eu tinha todo motivo de ficar, às vezes, desesperada, de ficar com coisa na minha cabeça, porque a gente tinha pouco tempo que tinha passado por uma traição, Deus estava ali restaurando, né? Então eu podia ficar com várias coisas na minha cabeça. Mas eu decidi andar pela fé. E Deus prova a nossa fé. E eu sabia que Deus ia provar a minha fé. Antes do milagre, antes de realmente, né, as coisas acontecerem, eu tinha essa convicção comigo, que Deus estava provando aquilo que eu tinha falado para Ele. Que eu ia servir, que eu queria obedecer, que eu queria aprender com Ele a partir daquele momento que eu estava conhecendo. E foi isso que aconteceu. Deus provou a minha fé nesse tempo. E com isso eu fui aprendendo a caminhar com o Senhor. Então tem coisa que não vai acontecer de uma hora para outra. Às vezes a gente recebe uma oração e chega em casa, a situação, as coisas estão do mesmo jeito. A gente, né, já desanima. Mas a fé, ela olha para aquilo, a gente não vê, mas a gente crê, a gente declara. A fé não é um sentimento que a gente sai de fé aqui, recebe uma oração, chega em casa, né? Vai ser tudo diferente. Chega ali, às vezes a situação não mudou, né? Passa uma semana e aquela luta está ali de novo e a gente desiste. Não é isso, ela é gerada no nosso coração, ela é produzida e a gente precisa declarar, a gente precisa profetizar, a gente precisa crer, né? E ter a certeza, a convicção naquilo que o Senhor tem falado, na palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se Deus nos deu uma palavra, a gente precisa crer para que essa palavra venha frutificar na nossa vida. A gente precisa tomar posse. Não deixar que a situação, que as setas que vêm, com o desânimo, tantas coisas que vêm para tirar o foco, que isso não venha nos tirar do propósito de Deus. Mas que a gente venha perseverar, né? Tendo essa fé provada a cada dia, para que Ele venha gerar mais fé ainda no nosso coração. Então às vezes a gente precisa sim passar por provas, por tribulação. Jesus às vezes precisa dar uma balançada no barco para que a gente desperte realmente, né, a viver uma vida realmente na presença dEle. Amém? Outro ponto, revelar o que está no nosso coração. Deuteronômio 8:2. Fala assim: recordar-te-ás de todo
o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse versículo ele fala muito comigo porque ele fala que o Senhor permitiu aquele povo ali no deserto ser humilhado, passar por provação, para que eles viessem a conhecer, para que ele viesse a conhecer o que estava no seu coração. Se eles guardariam a sua palavra ou não, se obedeceria ou não. Então situações assim também revelam quem a gente realmente é na hora da prova. Quem a gente é realmente na hora do que passa pelo deserto. O que está no nosso coração. Porque às vezes a gente declara algo, às vezes até falamos algo, ensinamos algo para alguém, mas e na hora que a gente passa pela situação, na hora que a gente passa pela prova? O que a gente vai revelar? O que está no nosso coração? Será que a gente vai realmente andar conforme aquilo que a gente tem falado? Ou será que a gente, na hora do aperto, na hora da prova, a gente vai abandonar o barco? A gente vai desistir da fé, desistir de Jesus? Então situações assim, ela vem para provar e revelar aquilo que está no meu e no seu coração. E o que será que a gente tem guardado no nosso coração? Medo, ingratidão, angústia, incredulidade, orgulho, mágoa. São coisas que vão atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E no momento que a gente é aprovado, Deus permite que isso seja mostrado nas nossas vidas. O que está no meu coração? Aquilo que eu declaro é de acordo com aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho falado? A gente vê na vida de Pedro, quando Jesus fala que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, Pedro fala, né, que não, Senhor, que ele ia, se precisasse, ele morreria com Jesus, morreria por ele. Mas quando Jesus ele foi preso, quando Jesus estava ali naquele momento que ele foi preso, Pedro não fez aquilo que ele declarou que ele ia fazer. Ele negou Jesus. Na hora do aperto, na hora da perseguição, ele negou. E lá atrás ele tinha falado que morria junto com ele. Então naquele momento ele foi revelado realmente o que estava na vida dele, o que estava no coração dele. Porque é nesse momento que sai para fora aquilo que está dentro de nós. E naquele momento ali foi revelado, através da vida de Pedro. Porque ele falou algo naquele momento que ele declarou, mas na verdade ele ainda não estava preparado para passar por aquela situação. Ele ainda não estava preparado para morrer por Cristo. Naquele momento ele ainda não estava. Até que a gente vê depois que mais para frente, ele caminhando com Jesus, ele realmente, né, se arrependeu ali e teve ali a sua intimidade com Jesus, foi, né, totalmente mudado. A gente vê que ele morreu sim por Cristo, mas naquele momento ele não estava preparado. E situações assim nos mostram coisas que ainda a gente precisa ser mudado, a gente precisa ser moldado ainda. E às vezes a gente fala coisas que a gente não consegue sustentar. Então por isso a gente precisa realmente deixar Deus sondar o nosso coração. Assim como Davi ora ali no Salmo 139, que o Senhor sonda o nosso coração, que o Senhor venha sondar o nosso coração, para ver, né, o que está dentro do nosso coração. Qual é a nossa atitude? O que nós estamos realmente dispostos a fazer por Jesus? O que nós estamos dispostos a viver com Jesus? Até onde vai a nossa perseverança? Até onde vai a nossa fé? Nós realmente estamos dispostos a pagar um preço de obediência, como esse povo aqui foi provado, para saber se eles obedeceriam ou não a palavra do Senhor? É fácil a gente adorar, a gente louvar quando está tudo bem, quando está tudo dando certo. Mas quando vem a dificuldade, às vezes vem os questionamentos, vem a aflição, vem o medo, vem a dúvida. Mas que nós possamos realmente adorar a Deus por aquilo que Ele é. Que nós possamos aprender no meio da prova, da luta, da tribulação, assim como Paulo e Silas, indo ali fazer a vontade do Senhor, e foi preso, foi açoitado. Mas mesmo naquela cadeia,
eles não deixaram de adorar, de louvar, de adorar o Senhor. Então que momentos assim venham realmente, né, nos ensinar a ser verdadeiros adoradores. A realmente, né, depender do Senhor e entregar a nossa vida para Ele, para que Ele venha direcionar conforme a vontade dEle. Tem coisas que às vezes acontece, assim, a minha maneira de pensar e expressar para o Senhor, eu falo, Senhor, eu sei que eu entreguei a minha vida para o Senhor, está nas suas mãos. Então aquilo que aconteceu, eu sei que o Senhor está no controle. Porque se eu e você entregamos nossa vida para Ele, a gente tem a convicção e a certeza que a nossa vida está nas mãos dEle, aquilo que acontecer é permissão dEle nas nossas vidas. Se a gente está buscando em obediência, está buscando do Senhor, a nossa vida está na mão dEle. E a gente precisa confiar que por mais que às vezes seja difícil entender, mas a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Independente se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou vivendo num tempo de abundância, se eu estou vivendo num tempo de escassez, a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Porque até em momentos difíceis, até em momentos que a gente não entende, Deus usa esses momentos para nos ensinar, para nos ajudar a amadurecer, para forjar a nossa fé, o nosso caráter, para que a gente tenha uma fé aprovada, um caráter aprovado diante do Senhor. Terceiro ponto, porque nós passamos, às vezes enfrentamos momentos assim, para aprender a ter experiência com Deus. Filipenses 4, versículo 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A gente às vezes vê tanto esse versículo, né? Às vezes vê no carro, tudo posso naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E é bom declarar esse versículo, né? Nos enche de fé. Mas se a gente lê um pouquinho antes, o que significa esse tudo posso naquele que me fortalece? Paulo declara isso porque ele fala aqui que ele já foi experimentado em várias situações. De humilhação, de escassez, de perseguição, foi apedrejado. Paulo passou tantas coisas. Então por isso ele tem essa autoridade para falar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele viveu muitas coisas com o Senhor. Viveu muitos momentos difíceis ali servindo o Senhor. Por amor do Senhor, ele passou por muitas situações. Mas ele declara que tudo ele pode naquele que fortalece. E esse versículo nos mostra que ele está falando aqui de experiências, que esses momentos de tribulação na nossa vida, de tempestade, ele nos leva a ter experiências com o Senhor. Assim como ele declarou aqui, que ele aprendeu a ter experiência através daquilo que ele passou, daquilo que ele viveu, né? Ele tinha experiência com o Senhor. Então o Senhor ele quer nos levar a ter experiências com Ele também. As experiências que a gente tem em Deus fortalece a nossa fé. Tantas coisas que a gente já conseguiu vencer, que a gente já conseguiu romper. Então, em momentos assim, de dificuldade, você lembra daquela situação, como que o Senhor foi fiel, como que o Senhor livrou. Então, nesses momentos, essas experiências, ela fortalece a nossa fé. As nossas experiências em Deus nos levam a conhecer realmente quem Ele é, né? nos aproxima mais de Deus. Para que a gente não viva uma vida só de ouvir falar, como Jó falou ali em Jó, no versículo 42, no finalzinho. Um homem que Deus falou ali que era um homem íntegro, que fazia tudo certinho. Dá a impressão assim, de uma pessoa religiosa, né? Eu vou sacrificar, eu vou fazer isso, vou fazer tudo certinho. Mas no final, ali Jó, ele declara, ele fala assim: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Depois da tribulação, depois de tantas perdas, depois de tantas situações que Jó falou, ele declarou que ele estava conhecendo mais o Senhor através daquela situação que ele tinha passado. Então as nossas experiências em Deus são algo assim muito importante para nos levar a realmente romper cada obstáculo, cada dificuldade, né? Tudo aquilo que vem contra a nossa vida, as nossas experiências. As experiências às vezes do irmão que está do nosso lado, testemunho de outros irmãos, são bênçãos, a gente gosta de ouvir, mas o Senhor quer que a gente tenha as nossas próprias experiências com Ele. Para que essas experiências com o Senhor venham nos fortalecer. E venha nos levar a cada dia a querer conhecer mais esse Deus, que supre todas as nossas necessidades. Davi, quando ele chegou ali diante do gigante de Golias, homens ali, né, do exército, o rei, todo mundo com medo, né, não queria enfrentar o gigante. E quando Davi foi conversar com o rei, né, o rei achou ele pequeno, né, até incapaz para enfrentar aquele gigante. O que ele disse? Eu venci o urso e o leão. Então isso trouxe experiência na vida de Davi. Ele tinha experiência para falar, né, e para olhar para aquele gigante e dizer, do mesmo jeito que Deus foi comigo para vencer aquele urso, para vencer aquele leão, Ele é comigo para vencer e derrubar esse gigante. Experiência. Batalhas, lutas vencidas a cada dia com o Senhor. Vai nos levar num nível de batalha diferente a cada dia. Nós vencemos uma situação aqui, às vezes vai se levantar outra mais difícil, mas você vai se lembrar daquele tempo que você venceu ali com o Senhor. Isso vai fortalecer a nossa fé. Então a gente precisa aprender realmente a ter essas experiências com o Senhor, a depender dEle, assim como Davi dependeu, quando ele olhou aquela situação ali, e ele não ficou intimidado, porque ele era um homem que conheceu o Senhor. Ele tinha experiência com o Senhor lá no pasto, cuidando das ovelhas, quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava vendo, ele não fazia para agradar ninguém, era ele e Deus. Ele adorando a Deus e cuidando das poucas ovelhas de seu pai, como fala a Bíblia. Ele valorizou aquilo que Deus colocou na mão dele, por mais que fosse pouco. E ele aprendeu a vencer as pequenas batalhas, até chegar nas grandes batalhas. Então essas experiências, elas vão nos ajudar a romper e vencer batalhas, a vencer o inimigo, a vencer a afronta, que às vezes a gente está vivendo, passando às vezes na casa, na família, a vencer situações que às vezes a gente já até pensou em desistir. E tem dia que às vezes a gente passa por situações e já pensamos sim em desistir. Quantas vezes a gente já pensamos em desistir daquilo que Deus nos deu? Desistir às vezes do chamado, desistir da família. Mas nós precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Para a palavra que Ele libera sobre as nossas vidas, que nos fortalece. Que nós possamos declarar essa palavra na nossa vida. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso vencer a ansiedade, eu posso vencer a depressão, eu posso vencer esse vício, eu posso alcançar a minha família, eu posso ser uma intercessora, eu posso ser levantada para orar ali naquela casa e Deus libertar aquele povo. Eu posso sim, porque o Senhor pode todas as coisas e nele eu posso todas as coisas. Que a gente venha realmente tomar posse da autoridade que o Senhor nos deu, da graça, da unção que Ele liberou sobre nossas vidas e ter essas experiências que vai nos levar a vencer aquilo que tem nos impedido de romper, de crescer na presença dEle. Amém? Você tem autoridade para ministrar sobre aquilo que você já venceu. Situações que a gente já passou, que a gente já venceu. O Senhor libera autoridade sobre nossas vidas para ministrar sobre essas situações. Para ajudar pessoas que às vezes já estão passando pela mesma situação. Então a gente precisa aprender a vencer as nossas batalhas. Para que a gente também possa receber essa autoridade para ministrar na vida de outras pessoas. Aquilo que a gente já aprendeu a vencer na nossa vida. Amém? Quarto ponto. Jonas, versículo 1.
capítulo 1 ao 4. Vamos acompanhar aqui? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, quarto ponto aqui fala, um dos propósitos, nos tirar do comodismo. Eu acho interessante esse texto que Deus fala com Jonas para ele ir até Nínive e pregar aquele povo ali. Era um povo difícil, um povo mau. E o que Jonas fez? Fala que ele se dispôs, mas foi para fugir do Senhor. Não foi para obedecer, não foi para fazer aquilo que o Senhor tinha direcionado para ele fazer. Ele se dispôs para fugir de Deus, fugir da palavra de Deus. Ele fugiu daquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer. E ele pagou até passagem para ir para o outro lado, teve um trabalho todo, porque ele queria fugir da presença do Senhor. Ele não queria ir até Nínive, pregar para aquele povo. E fala que quando Jonas, ele faz isso, ele entra naquele navio, vem uma grande tempestade. E naquele momento, fala que ele estava dormindo no navio. E naquele momento ali Deus enviou a tempestade para despertar aquele povo, despertar Jonas daquele sono. E às vezes a tempestade vem nas nossas vidas para nos tirar do comodismo. Como eu disse, às vezes nosso barco precisa dar uma balançada, porque às vezes a gente está muito acomodado. Às vezes o Senhor dá uma direção para nossas vidas, Deus já nos deu uma palavra, às vezes já nos deu direção, já pediu para alguns de nós fazer algo, e às vezes a gente está fingindo que não escutou, não entendeu. E muitas vezes o Senhor permite certas coisas para que a gente venha entender e fazer aquilo que Ele está falando para que nós possamos fazer. Então aqui ele não obedeceu, e nessa desobediência a tempestade veio por causa dele naquele navio, porque ele estava sendo desobediente à palavra do Senhor. E naquele momento ali ele foi despertado. E quando o povo chamou ele ali, que conversou com ele, ele viu que aquela tempestade era por conta da desobediência dele. E ele orou ao Senhor, e Deus acalmou, o Senhor acalmou aquela tempestade. E depois ele foi sim fazer a vontade de Deus. Então muitas coisas às vezes vêm para nos tirar do comodismo. Porque nós somos um povo assim um pouco acomodado. E Deus ele quer nos despertar. Ele quer nos tirar desse comodismo, nos levar, a caminhar, a alcançar outros níveis, a realmente romper na presença dele. A minha irmã, a Ludmila, até comentei com ela, eu vou citar você na palavra, ela não tem problema não. Já tinha muitos anos que eles caminhavam com a gente, o Júnior e a Ludmila, como líder em treinamento. Já estava quase aposentando já como líder em treinamento, acho que uns 12 anos. E eles não queriam liderar a célula de jeito nenhum. E eu e o Rubens conversavam, foi tendo necessidade, e principalmente ela fugia, gente, era igual o Jonas, fugia, que você precisa de ver. E às vezes, eu e o Rubens um dia a gente falou assim, vamos deixar eles ajudando, a gente sai, vai em outra célula, eles ficam ajudando, porque eles não querem mesmo. Parece que quando a gente começa a falar de multiplicar, parece que eles até meio burro, dá uma sumida da gente. Falei, não, vamos deixar isso quieto então. Mas aí chegou um tempo que não foi tendo jeito, a gente viu a necessidade, via que eles tinham a capacidade, o chamado, e principalmente ela não queria de jeito nenhum, deu um trabalho para mudar, fugia, não queria. Aí um dia a gente conversou com eles, e falando sobre a necessidade de multiplicar a célula, que a gente precisava de que eles liderassem para a gente, estava difícil e tal. E
a gente foi na casa dela e ela ficou, né, desorientada. Ela, não, porque eu não quero, eu não vou. E quando ela ficou sabendo que ainda a célula na nossa casa, que era todo mundo junto, que eles iam sair de lá e ir para outra casa em outro bairro, aí que ela desesperou mesmo, que ela queria continuar lá. Então, como que é o comodismo, né? A gente quer continuar do mesmo jeito, aqui tá bom, estou sendo bem alimentado, não quero sair daqui não. Mas às vezes Deus permite algumas tempestades, né, para nos tirar do comodismo. E a gente conversando com eles ali, explicando, né, e eu lembro que ela, depois de falar, mais no final da conversa, ela falou assim, Deus falou comigo que eu ia ser líder. Eu falei, pois é, Cleato, que se Deus já falou, eu estou falando, o Rubens está falando, por que você fica teimando ainda, dando trabalho? Assim, porque é minha irmã, a gente tem, né, intimidade. Aí naquele dia, graças a Deus, eles aceitaram, né, receber o chamado do Senhor. A gente orou com eles. Aí ela já estava mais tranquila e veio contar sonho que teve, que a próxima casa que eles iam. Então, assim, Deus estava no controle da situação. Só que eles ainda estavam resistindo ao chamado de Deus. E muitas vezes a gente resiste ao chamado de Deus nas nossas vidas, que aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? E a gente não precisa ter medo, porque é o Senhor que nos capacita. Quando Ele dá uma direção, quando Ele fala conosco. Às vezes aqui você já teve uma direção, às vezes de procurar um ministério, às vezes de liderar uma célula, de fazer algo, e às vezes a gente fica com medo, às vezes fica acomodado mesmo, que pensa, né, vai dar trabalho, né, é complicado. Às vezes dá sim, irmãos. Mas eu acho que dá mais trabalho ainda é fugir da presença de Deus, como Jonas fugiu. Eu acho que dá mais trabalho ainda é quando a gente recebe uma palavra de Deus, sabe o que Ele quer de nós, e a gente fica, né, resistindo, fugindo. Porque aí a gente não vai ter paz. Enquanto a gente não estiver naquele lugar onde Deus está preparando para que nós estejamos ali servindo a Ele, sendo bênção. E o Senhor, Ele mexe conosco, porque nós somos um pouco acomodados. É da nossa natureza mesmo querer, né, as coisas mais fáceis, querer ficar, né, no nosso cantinho, sem ter trabalho. E hoje eles estão liderando e têm sido bênção. Têm acompanhado, têm discipulado os discípulos, né? Então a gente precisa realmente ouvir a voz do Senhor. Aquilo que Ele tem falado conosco, aquilo que Ele tem nos despertado, a gente aprender a dizer, eis-me aqui. Porque o que o Senhor precisa é realmente dessa disposição. Porque quando a gente realmente, né, quer fazer algo para Deus, se dispõe a isso, Ele nos ajuda. Ele nos ensina, Ele nos capacita. E as experiências, as coisas vão vindo com o tempo, é na busca. A gente pode fazer cursos, a gente pode fazer escola de vencedor, a gente pode fazer tantas coisas, mas são as nossas experiências em Deus, são a nossa vida com Deus que vai nos capacitando e nos ajudando a romper. Então que a gente possa realmente tomar posse daquilo que Deus tem para mim, para você. Se Ele tem falado algo no seu coração, não resiste. É mais fácil se entregar e deixar o Senhor, né, agir, fazer o que Ele quiser nas nossas vidas. Em vez de ficar fugindo da presença dEle, fugindo do chamado que Ele tem para nós. Às vezes Ele quer usar você na sua família, mas você olha assim e fala, não, mas esse povo é tão difícil. Ah, esse povo é tudo idólatra. Ah, esse povo aqui, né, só sabe beber, farriar. Eu vou falar de Jesus, eles não querem, eles vão debochar de mim. Mas Deus tem te chamado para falar. Deus tem te chamado para fazer. Deus tem te chamado para ser luz nesse lugar. E se Ele tem falado, Ele vai sustentar a palavra dEle na sua vida. Se Ele tem te chamado, Ele que vai sustentar, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar as palavras certas. E a gente às vezes se sente tão pequeno. Quando eu converti, eu fui a primeira na minha casa. E era uma família muito difícil. Mas mesmo com medo, mesmo, né, com tantas incertezas, eu fui ouvindo a direção do Senhor. E fui me dispondo para aquilo que Ele queria fazer. E hoje, grande parte da minha família é convertida. Faltam muitos ainda, mas muitos são convertidos. Então não tem nada impossível para o Senhor. Meu pai era alcoólatra. Eu já falei sobre isso aqui, alcoólatra mesmo. E hoje ele deixou a bebida, deixou o cigarro. Na minha família tinha problemas, tinha suicídio, idolatria, tantas coisas, prostituição, vício. E olhando aquela dificuldade, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer aqui? Mas eu entendi que
aos poucos, Deus vai te dando direção. E como eu falei no princípio, as coisas às vezes não acontecem de uma hora para outra. Mas você já vai vendo o agir de Deus. Você vai vendo a mudança. Você vai vendo Deus agir. E isso vai fortalecendo a sua fé. Então que a gente não seja como Jonas. Não espera a tempestade vir para a gente realmente decidir ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer de cada um de nós. Amém? Que a gente possa tomar posse da palavra dEle, da vontade dEle, para a minha vida, para a sua vida. E foi lá no princípio de Marcos que eu li onde que Jesus fala: passemos para outra margem. Deus quer nos levar para outro nível. E às vezes a gente quer ficar no mesmo lugar. Então o princípio dessa palavra ali, onde que ele fala que veio essa tempestade, ele fala que o propósito era atravessar para o outro lado. Assim como o propósito aqui na vida de Jonas era ir para outro lugar e fazer a vontade de Deus. Então, nesse meio tempo e nessa caminhada que vem esse vento forte, tem um propósito de Deus para te levar em lugares maiores, em nível maior de relacionamento, de santidade, de busca. E nós precisamos realmente deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, que nós possamos nos render à vontade dEle. E Ele vai nos surpreender a cada dia, quando nós decidimos dizer sim para o Senhor. Amém? Eu queria chamar os músicos. Já estamos encerrando. Romanos 8, do 35 ao 39. Romanos 8, do 35 ao 39, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então esse versículo deixa claro que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Qualquer situação que você esteja vivendo, enfrentando hoje, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós precisamos ter isso bem firme na nossa vida, no nosso coração. Nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. E nós precisamos continuar amando o Senhor e declarando isso sobre as nossas vidas, que nada pode nos separar. Às vezes tem momentos que às vezes você pode, nesse momento, estar pensando: mas parece que Deus não está falando comigo, parece que Ele não tem agido nessa situação. Salmo 121 fala assim: eleve os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormita o guarda de Israel. O Senhor não dorme. Ele vê o que eu e você estamos passando, estamos enfrentando a todo momento. Tem momentos que Ele fica em silêncio, porque Ele está realmente provando a nossa fé. Todas as coisas têm um tempo debaixo dessa terra. E tem momentos que a gente vai ouvir, tem momentos que a gente vai estar animado, tem momentos que a gente vai estar dando glória a Deus, tem momentos que às vezes a gente vai ficar triste, vai ficar atribulado, mas a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa alegria, ela vem pela manhã. Às vezes a situação não mudou no amanhã, mas a nossa alegria, ela vem pela manhã. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente tem certeza que a gente é amado também do Senhor. Essa alegria faz parte da nossa vida. Essa alegria não depende da situação, da circunstância. Fala que ela é um fruto do Espírito Santo, e a gente tem essa alegria no nosso coração.
A gente tem alegria, consegue ter alegria passando por provação, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está conosco. E Ele vai nos ajudar a vencer. Ele vai nos ajudar a continuar. Que nós possamos entender nessa noite que nós precisamos nos aproximar mais dEle, ter experiência com Ele. Que a gente não declare como Jó, que a gente só conhecia Deus de ouvir falar, porque são dias difíceis, são dias, desafiadores que a gente tem vivido em várias áreas das nossas vidas. A gente vê que está próximo o reino de Deus. Jesus está voltando. E como que está a minha vida, a sua vida? Então por isso que a gente precisa realmente amadurecer a nossa fé, para que a gente venha estar preparado para vencer o dia mau, para que a gente esteja preparado para enfrentar as lutas, as tribulações, as adversidades, as perseguições, tudo aquilo que ainda vai vir. A gente precisa estar preparado. E a gente vai aprender a vencer só se realmente a gente se lançar aos pés dele e deixar ele nos ensinar, ele moldar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, para que a gente venha vencer em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que nós possamos, como Paulo, declarar sobre as nossas vidas: tudo posso naquele que me fortalece. Cada situação que às vezes tem vindo como um gigante, tem vindo para desanimar, para roubar a sua fé, declara: eu posso vencer essa situação, eu posso derrubar esse gigante, porque eu tenho um Deus que não dorme, eu tenho um Deus que zela por mim, eu tenho um Deus que derramou o teu sangue naquela cruz em favor da minha vida, da sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria que a gente terminasse esse culto com louvor de adoração ao Senhor. Por mais que eu não sei como está a nossa situação hoje, que cada um tem enfrentado, mas nós, como os verdadeiros adoradores, nós adoramos ao Senhor, na alegria, na prova, na luta, mas que nós possamos glorificar o nome dEle nessa noite, louvar Ele, engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. E através da nossa adoração, através da nossa rendição, assim como aquelas cadeias foram quebradas na vida de Paulo e Silas, a adoração também tem o poder de libertar, de quebrar toda a cadeia. Que nós possamos realmente aprender a passar por situações tendo alegria na presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor um momento, depois a gente vai encerrar com oração. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
agradecemos nessa noite, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu amor, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus, Pai, conosco. O Senhor é Deus, Pai, presente em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos, Pai, que podemos clamar ao Senhor. Podemos clamar ao Senhor, meu Pai, na tempestade. O Senhor ouve a nossa voz, ó Deus. Pai, nós declaramos que o Senhor é fiel e poderoso, Senhor, para mudar qualquer situação, tribulação nessa noite. Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé no Senhor. Pai, irmãos aqui, ó Deus, que tem passado por lutas, por dificuldade, Senhor, por tempestades, ó Deus, que tem, ó Deus, tirado a sua paz. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha nos tocando, que o Senhor venha nos despertando, Senhor, a realmente crer no Senhor, a declarar a palavra do Senhor, a profetizar a palavra do Senhor, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, romper, ó Deus, ó Pai, toda batalha, que nós possamos vencer na Tua presença. Ó Espírito Santo, Espírito de vida, tira toda tristeza, toda aflição, Senhor, que está no nosso coração nessa noite, tira toda angústia, Pai. Ó Espírito Santo, toda mágoa, toda tristeza, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor vai visitando, Senhor, nas casas, que o Senhor vai restaurando casamentos, Senhor, que o Senhor vai trazendo, Senhor, luz sobre as trevas, que vai dissipando todas as trevas, toda opressão na mente. Deus, em nome de Jesus, que seja quebrado nessa noite, que o Senhor venha tirando toda a incredulidade, Pai, que o Senhor venha, Senhor, restaurando, Senhor, nossas vidas. Traz um fôlego de vida, Senhor, em cada um que está cansado, sobrecarregado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ministra nesse lugar, Pai. Nós declaramos que ninguém vai sair daqui da mesma maneira que chegou, mas que nós possamos declarar, Pai, que nós podemos vencer qualquer situação, porque é o Senhor que nos fortalece, que a nossa fé está no Senhor, que é um Deus vivo e poderoso. Nós te adoramos nessa noite e declaramos, Pai, que a nossa casa será alcançada, declaramos que a nossa família será alcançada, declaramos, Pai, em nome de Jesus, que enfermidades serão curadas em nome de Jesus. Declaramos, Pai, ó Deus, que o Senhor venha acalmar esse vento forte, essa tempestade. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, nós te adoramos e declaramos, seja feita a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, na prova, nos ensina, Senhor, na tribulação, nos ensina a ouvir e obedecer a Tua voz. Nós declaramos, Pai, vida sobre este lugar. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha renovar cada um nessa noite, que nós possamos tomar posse, Senhor, da Tua palavra, Senhor, ser um instrumento do Senhor, ó Deus, aonde o Senhor nos colocar. Nós não queremos fugir da Tua presença, nós não queremos fugir do chamado do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Que nós possamos, Pai, dizer: eis-me aqui para fazer a Tua vontade, Pai. Porque nós declaramos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Nós possamos nos render ao Senhor. Quebra toda resistência nessa noite, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, rendemos uma grande salva de palmas e glorificamos o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Temos 2 pessoas. Queremos te convidar para vir aqui um pouquinho. É rapidinho, que a pessoa que te convidou, se você puder vir aqui à frente. Temos mais algo. Pode subir aqui. Denilson, seja bem-vindo, viu? Você é bem-vindo aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa, continuar caminhando, conhecendo o Senhor a cada dia mais. E que você seja bem-vindo. Queremos orar pela sua vida. Amém?
Então, você já conhece Jesus, já aceitou? Ah, tá. Então, vamos orar. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida do Denilson, Pai. Senhor, que o Senhor, Pai, venha ministrar no coração, na vida dele, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Nós declaramos, Pai, que ele venha ouvir a voz, a direção do Senhor, meu Pai, para que ele continue caminhando com o Senhor, ó Deus, a cada dia, Pai. Fortaleça a fé dele, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, que ele venha, Senhor, ser moldado, Senhor, conforme a Tua vontade a cada dia, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, que a fé dele seja fortalecida no Senhor, meu Pai. E que ele venha vencer cada luta, cada batalha que ele estiver enfrentando nesse momento, ó Deus. Que o Senhor venha dar sabedoria e graça, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em todo o seu caminho, Pai, aonde ele andar, Pai. Que ele possa ouvir a direção e a voz do Senhor sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Denilson, você está nos visitando aqui, a gente queria te apresentar a igreja, né, que é a família. Você tem sua família, mas a gente também ainda tem a família do Senhor. Que você possa virar e conhecer essa família aqui. Amém? Glória a Deus, né? Vamos abençoar a vida do Denilson mais uma vez, que o Senhor possa guardar, abençoar a vida dele, para que ele possa permanecer nos caminhos do Senhor. O Senhor abençoar a vida, a casa dele, a família dele, Senhor, que todos sejam alcançados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Uma semana abençoada, né? Vão na graça, na paz do Senhor, né? Amém?